Olá! Você já sofreu alguma injustiça? Já tiraram a sua cadeira? Já puxaram o seu tapete? Comigo já aconteceu e dessa vez eu quero te contar o meu testemunho impactante da justiça de Deus. Vem comigo que eu vou te contar. Então vamos lá, eu quero começar lendo a palavra do nosso Deus que está no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 7, que diz assim: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo vós que depressa lhes fará justiça. Eu quero falar um pouquinho hoje da justiça de Deus. Deus é fiel, Deus é justo, Ele é um reto juiz. Ele também é amor, mas Ele também é justiça. E eu fui cometida de uma injustiça que fizeram comigo no meu ambiente de trabalho. Né? Eu estava desempregada, comecei a colocar alguns currículos aqui em Salvador, em alguns prédios, em algumas empresas, e de repente eu recebi uma ligação do Polo Petroquímico de Camaçari. Eu não tinha enviado meu currículo para lá, mas eu coloquei num prédio aqui em Salvador e um funcionário lá do Polo, que tinha uma sala nesse prédio, ele pegou a correspondência dele e aí o meu currículo foi no meio, e aí ele me ligou, né, me oferecendo a vaga para fazer um trabalho de digitação, de terceirizadas de 3 meses no máximo. E aí ele perguntou se eu tinha interesse, eu estava desempregada, e aí eu aceitei o trabalho. Eu me dirigi ao Polo no dia seguinte, eu fui admitida como prestadora de serviço e eu comecei a fazer um trabalho de digitação. Esse trabalho era alguns documentos que eles precisavam ser digitados e ia durar mais ou menos assim uns 3 meses. Porém, eu consegui digitar com um mês só. Né? E aí, depois disso, eu fui para outro setor, concluí lá outro serviço de digitação e acabou que a empresa gostou muito do meu trabalho e me admitiu, né? Definitivamente. Foi uma bênção de Deus que eu recebi. Esse emprego foi Deus que me deu, foi a mão de Deus. E passou-se um tempo e uma das minhas funções principais era alimentar todo o sistema da empresa com as notas fiscais que entravam diariamente na empresa. Eu alimentava o setor fiscal, o setor financeiro, contas a pagar, almoxarifado. Todos os dias eu digitava as notas que entravam na empresa e eu fazia esse trabalho. E entre outros. Eu tinha uma mesa com todo os acessórios, né? Naquela época não tinha celular, porque isso se passou há mais ou menos 25 anos atrás. Aí tinha um telefone fixo, eu tinha computador, uma sala com ar-condicionado, né? Nessa sala tinha a minha supervisora e mais alguns colegas de trabalho. E era costume da empresa que toda sexta-feira o pessoal da informática fazer um backup de toda a vida da empresa e guardar, porque no sábado eles vinham fazer, outro grupo vinham fazer a manutenção dos computadores e aí formatavam os computadores. Então não poderia ter nenhuma informação da empresa, porque senão perderia. E nesse final de semana, infelizmente, o pessoal da informática não fez esse backup. Não sei o motivo, se esqueceu ou deu algum problema e não pôde ser feito. E quando chegou no sábado, que o pessoal da manutenção dos computadores chegaram, sem saber dessa informação, eles formataram todos os computadores da empresa. E com isso causou um grande dano, porque a história da empresa foi perdida de 5 anos para trás. Quando chegou na segunda-feira, né, foi terrível aquele dia, porque muitas pessoas perderam o emprego, muitos funcionários da informática, né, foram demitidos por causa desse erro, e a empresa perdeu a sua história, a sua vida de 5 anos para trás. O gerente geral resolveu contratar uma empresa terceirizada na área de digitação para redigitar todo este passado. E contratou uns 20 digitadores na época e chamou uma supervisora também terceirizada para supervisionar esse trabalho. Só que o gerente geral resolveu passar essa função para mim, por já conhecer o trabalho, as notas, os códigos, aí passou para mim, para eu supervisionar esse passado. E pegou essa supervisora da terceirizada e colocou ela no meu cargo para ela fazer o meu serviço e o diário, porque o diário também não poderia parar. E eu aceitei, né, porque realmente eu tinha mais conhecimento, e fiquei mais ou menos ali uns 4 meses, né, eu tive que ir ao setor do arquivo morto, peguei todos esses anos anteriores e fui digitando ano a ano, mês a mês, supervisionando esses digitadores. Né? E, ao mesmo tempo, a supervisora terceirizada, ela assumiu a minha carteira, a minha mesa, aprendeu todo o meu serviço, se destacou, né? Além do que ela deveria. Além do que ela deveria, chamou a atenção da supervisora, chamou a atenção do gerente geral, e, de repente, acabou o serviço, né? Eu entreguei, né, toda a vida da empresa redigitada novamente, e eu deveria retornar para a minha cadeira, para a minha função, mas a supervisora da terceirizada não saiu da minha mesa. E a minha supervisora falou para mim o seguinte, que no dia seguinte que eu iria retornar para a minha cadeira, porque a supervisora da terceirizada iria ao médico e ela não ia poder comparecer naquele dia à empresa. Eu disse, não tem problema, a carteira é minha, o trabalho é meu, eu vou sim ficar, né? Estou aqui para somar. E aí eu trabalhei, ela foi para o médico, não compareceu à empresa neste dia, e eu trabalhei normal, e quando eu fui bater o ponto, quando terminou o expediente, eu me encontrei com a chefe do setor pessoal. E ela falou assim para mim, missionária, olha,
a supervisora da terceirizada, ela não foi ao médico comum, ela foi fazer exames pré-admissionais, porque eles estão querendo contratar ela e demitir você. Eu disse, é? Ela disse, é, mas não diga que eu disse. Eu disse, tá certo. E aí eu fui para casa naquele dia, eu orei a Deus, apresentei a Deus, e no outro dia eu retornei à empresa, ela também retornou, né, que já chegou do médico nesse dia, e aí ela sentou na minha cadeira, né, eu fiquei sem ter o que fazer, aí eu perguntei à minha supervisora o que eu iria fazer. Ela disse, olha, vá para o arquivo morto, organize todos esses documentos que você tirou, né, de lá para redigitar, arrume tudo, quando você terminar, você volte aqui na sala, porque eu quero que você faça uma faxina aqui nos meus armários. Aí eu disse, tá certo. Aí eu fui para o arquivo morto, comecei a fazer o trabalho lá, mas eu não achei aquilo justo, porque eu não tinha sido contratada para rearrumar arquivo morto, arrumar, organizar arquivo morto, muito menos para fazer faxina no armário dela. Não desmerecendo, né, se realmente fosse para isso que eu tivesse sido contratada, não teria problema nenhum, mas não foi essa a minha função inicial. E aí ela entrou na minha sala para pegar um documento, aí eu falei com ela, olha, depois você pergunte ao gerente geral, a partir de agora, qual vai ser minha função na empresa, porque eu não fui contratada para fazer isso que eu estou fazendo agora, e eu já sei que a supervisora da terceirizada foi fazer exames admissionais para ser contratada no meu lugar. Né? Olha a língua, não tinha nada que falar, mas a língua, né? A língua, eu não falei quem foi, mas eu falei, né? Que eu sabia. E ela me disse, tá bom, eu vou falar com o gerente. E aí, 5 minutos depois, ela retornou dizendo, olha, o gerente geral está te chamando para você comparecer na sala de reuniões que ele quer falar com você. Aí eu fui. Imediatamente eu fui, e quando chegou lá, ele nem me cumprimentou, ele só fez uma pergunta. Missionária, quem foi que te falou que a supervisora da terceirizada tinha ido fazer os exames admissionais na empresa ontem para ser contratada no seu lugar? Aí eu disse, olha, quem me falou não é importante, é importante que eu preciso saber qual vai ser agora a minha função na empresa. Não, é importante sim, é importante porque essa pessoa que falou com você, ela não é de confiança. E eu vou demitir ela, por causa disso, e vou contratar você no lugar dela. Eu disse, infelizmente eu não vou poder te dizer quem foi que me falou, porque ela confiou em mim. Eu disse, não, você vai dizer, porque se você não disser quem vai ser demitida é você. Aí eu disse, mas eu não vou dizer. Aí ficou esse bate-boca, aí ele disse assim, estava perto da hora do almoço, aí ele disse assim, eu vou fazer o seguinte, eu tô nervoso, você tá nervosa, você vai almoçar, repense, converse com essa pessoa, diga a ela que eu falei isso, que você tá nessa situação, e quando chegar depois do almoço você me dá o nome. Aí eu disse, tá certo. Né? Aí passou um tempo, aí eu fui e disse assim, eu vou lá na sala dela e vou contar tudo a ela o que se passou, e vou perguntar a ela a opinião dela. Se ela acha que por ela estar grávida, ela não vai ser demitida, eu falo o nome dela. Né? Apesar que quando ela retornar de licença, com certeza seria, né? Mas eu vou pedir a opinião dela. Se ela disser, não, Virginia, você não tem nada que falar, né? Eu falei com você, não fale que fui eu, e agora eu vou ser demitida? Aí, isso eu pensando, né? Aí eu fui lá na sala, chegou lá, cadê fulana? Ah, ela hoje não veio trabalhar. Não veio, então me deu o celular dela. Naquela época o celular estava começando, né, a ter. Muita gente não tinha, mesmo não tinha. Aí ela disse assim, ela não tem celular. Eu disse, então me deu o telefone fixo da casa dela. Também não posso dar porque ela não autoriza. Eu disse, pronto, e agora? E agora? Aí eu pensei assim, tá escrito lá, em Mateus, capítulo 18, capítulo 7, que diz assim, vou ler para vocês. Depois a referência eu vou botar aí no vídeo. Diz assim, ai do mundo por causa dos escândalos, né? Porque é mister que vem os escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Aí eu disse, eu não posso. Eu não posso porque eu carrego um nome. E esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. Eu não posso envergonhar ele. Eu não posso. Porque vai ser um escândalo. Vai dizer, olha a missionária, o que ela fez. A colega grávida quis ajudar ela. E ela pegou, entregou a colega. Né? A colega foi demitida grávida. E ela ainda tomou o lugar dela. Olha a missionária que diz que segue a Cristo, que é serva de Deus Altíssimo. Olha que escândalo. Né? E aí eu disse, Deus, eu não posso fazer isso. Eu não vou fazer isso. E aí eu vou lá na sala do financeiro conversar com meus colegas. Ela tinha dois crentes, um casal, 2 amigos. E aí eu pedi a opinião deles e eles realmente disseram, Virginia, você agora vai ter que orar para Deus te dar livramento. E aqueles colegas outros disseram, se fosse eu entregava. Não, tá errado. Ela quis ajudar ela, como é que agora ela vai entregar ela? E as opiniões foram divididas. Mas no meu coração eu já tinha decidido, eu não vou falar. Nessa época, eu estava sustentando a minha casa, porque eu era a única que estava trabalhando, e também estava sustentando a casa de meu pai, que ficou desempregado com 60 anos, né? Era difícil nessa idade arrumar um emprego. Então estava meu pai desempregado e eu sustentava ele, minha mãe, meus 2 irmãos e a minha casa também. Né? Mas olha, eu não pensei 2 vezes. Eu disse, eu não vou envergonhar o nome do meu Deus. Eu não vou fazer isso, não importa o preço que eu vou fazer, o preço que eu vou pagar, mas eu não vou entregar. Passou-se o horário do almoço, eu falei para minha supervisora, pode dizer ao gerente geral que eu já tenho retorno para ele. E aí na mesma hora ele mandou me chamar. Aí eu entrei na sala, da mesma forma rude que ele tinha me tratado antes, ele me tratou neste momento. Ele disse assim, qual é o nome? Aí eu respondi para ele, não tem nome para te dar. Ele disse, infelizmente eu não posso fazer nada por você. Desça agora, vá para o setor pessoal e acerte suas contas que você está demitido. E assim eu fiz.
me dirigia ao setor pessoal e eu fui demitida, né? E aí fui embora. Quando acabou o expediente, neste dia, eu peguei, orei a Deus, elevei minhas mãos para o alto, olhei para os céus, olhei para aquela empresa, olhei para o ônibus, e já ia sair. Eu disse assim: Deus, eu só quero te pedir uma coisa, justiça, porque o Senhor é um Deus de justiça. O Senhor é um Deus que o Senhor faz justiça, né? A tua palavra diz que minha é a vingança. Eu não vou me vingar, não vou fazer nada. Eu entrego nas tuas mãos, eu só te peço justiça. E a palavra de Deus fala que Deus, ele é um reto juiz e ele é um Deus de justiça. Eu vou ler rapidinho para vocês, né, o livro de Lucas, também no capítulo 18, versículo 7. Olha o que Deus fala. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que por tardio para com eles? Digo vós que certamente depressa lhe fará justiça. E foi esse Deus de justiça que eu clamei. Né? Também tem lá, né, em Romanos, eu nem vou ler, né, para adiantar o vídeo aí, Romanos 12, versículo 19b, que diz assim: minha é a vingança. Depois vocês podem ler. E aí fui-me embora. Né? No outro dia, essa minha colega ligou para mim e disse: Virgínia, eu soube o que aconteceu, para que você foi falar? Eu disse: é a língua, né? Mas eu não disse seu nome, eu preferi perder o emprego. Aí ela me agradeceu, né? E aí, né, não tinha mais jeito, passou. 15 dias depois, me deu saudade dos colegas, eu liguei para a empresa. E aí todo mundo querendo falar comigo, uma fila querendo falar, matar saudade e querendo me contar a grande novidade. Aí, calma, gente, calma, um de cada vez, conta aí. Aí ele falou assim: olha, você sabe da supervisora terceirizada que tirou sua carteira, puxou o seu tapete? Eu disse: sim, sei, o que aconteceu? Olha, ela foi demitida. O gerente geral mandou ela embora. Eu disse: já? Tão rápido? Só foi 15 dias. É, porque quis se achando, né, querendo ganhar um salário maior que o seu, aí botando banca, aí o gerente foi e demitiu ela. Eu disse: nossa, né, pra que tanta agonia de tirar minha carteira, né, meu trabalho, meu emprego? Não durou 15 dias. Aí eu desliguei, eu disse: senhor, o senhor fez justiça rápido. Eu espero que ela tenha aprendido a lição. Passou-se um tempo, durou-se um ano, eu desempregada. Depois de um ano depois, eu estava arrumando minha casa, o telefone tocou, eu atendi. E aí, quem estava me ligando? A supervisora da terceirizada. Um ano depois, né? Aí, olha, Virgínia, não sei se você vai lembrar de mim. Aí começou a falar: eu trabalhei com você no Polo, aconteceu essa situação, mas eu trouxe de lá um currículo seu e eu tô aqui naquela empresa que me contratou, a terceirizado, o dono da empresa me convidou para trabalhar aqui no escritório dele e eu estou aqui. Como lá no Polo agora está precisando de um novo trabalho de digitação, também por pouco tempo, 3 meses, eu lembrei de você porque eu vi aqui no seu currículo, né, que você naquela época também você foi muito bem sucedida. Você gostaria? É apenas 3 meses. Aí eu disse: tá bom, eu tô desempregada, eu me lembro de você sim. Então compareça aqui às 14 horas. E aí eu fui. Quando chegou lá, eu entrei na sala, era uma sala só dela, uma mesa só dela, com computador, telefone, arquivos, armários, cafezinho, água gelada, né? Tinha um boyzinho só para ela. E ela chegou e disse assim: olha, meu chefe está na outra sala, ele vai conversar com você. Aí eu fui para outra sala, tinha um chefe lá dela, e aí ele passou todo o serviço para mim, disse: olha, no Polo Petroquímico é apenas 3 meses, aí me explicou tudo, você aceita, aceito, eu gostei do seu currículo, ótimo e tal. Aí falou com ela: olha, agora bata o contrato dela que ela começa amanhã. E aí tá certo, aí levantou nós 3, né, para eu já ir para a sala dela para bater o novo contrato. E aí entrou na sala nesse exato momento o outro chefe dela, que naquela época, um ano atrás, que eu conheci ele lá no Polo, quando ela tirou a minha cadeira. Né? E eu me encontrei com ele lá, a gente fez uma amizade, e de repente a gente se reencontrou nesta cena. Ele também era chefe dela nesse escritório, foi ele que convidou ela para trabalhar no escritório. E aí ele disse: missionária Virgínia, você está aqui, que bom te rever. Eu disse: oi, como vai? Você está aqui para quê? O que aconteceu? Te chamaram, você vai trabalhar com a gente? Aí o outro chefe disse: não, é aquela vaga lá do Polo, para digitar 3 meses só. Aí disse: ela vai começar amanhã. Aí, de repente, o sobrenatural aconteceu. Deus tomou este homem de tal forma que ele disse: um instante só, deixa eu ver o currículo de Virgínia aí. Aí pegou o currículo, ninguém entendeu nada, ele sentou e começou a ler meu currículo. Aí ele disse: olha, com esse currículo que ela tem aqui, que ela sabe trabalhar, setor pessoal, setor financeiro, contábeis, ela tem perfil de escritório, ela não vai para o Polo não, fazer trabalho nenhum de digitação não, ela vai ficar aqui no escritório, no lugar dela, da supervisora terceirizada. E quem vai pro Polo vai ser ela, para fazer esse trabalho. Aí ela tomou um susto, todo mundo tomou um susto, ninguém esperava a reação dele. Aí ela disse: eu não. Ele disse: você sim. Você que vai sim. Virgínia, você aceita ficar aqui com a gente? Aí eu, lógico, né? Aí eu, sim, aceito, né? Toda, né? Aí ela disse: não, mas eu não posso. Não, você vai, não discuta, porque já são 3 horas, 5 horas acaba o expediente, você só tem 2 horas para passar todos os seus serviços para Virgínia. E você, aí falou com outro chefe dele, né, que era o sócio: você concorda com isso? Ele disse: concordo, se ela aceita, tudo bem. Então vá, bata logo o contrato, faça tudo, ensina todo o serviço para ela e você que vai amanhã pro Polo. Meninos, gente de Deus, pense aí nessa criatura, como essa criatura ficou. Pense aí na situação. Aí a gente retornou para a sala dela, né?
Aí ela entrou desesperada, dizendo, ai, a história se repetiu, a história se repetiu. Aí o boizinho, o que foi? Não, a história se repetiu. Ela ficou toda nervosa, resumindo a história. No outro dia, ela foi pro polo, eu retornei, eu comecei o trabalho dela, né? Ela deixou o número para que eu ligasse para ela qualquer dúvida, para ela me ensinar, já que a gente teve pouco tempo, né? Todo o serviço. E aí eu comecei a ligar para ela, e quem disse que ela queria me ensinar nada? Porque ela já sabia que tinha possibilidade, né, de ela perder também a carteira dela, né? E aí ela começou a me negar a ensinar. Eu disse, tá bom, aí eu orei, eu disse, Deus, quem me colocou aqui foi o Senhor. Isso se passou comigo há um ano atrás. Eu pensei que a sua justiça tinha sido 15 dias depois que ela tinha sido demitida. Um ano depois, o Senhor usou ela mesma para me ligar, para me chamar para esta vaga do polo, né? E aconteceu toda a história de novo, o negócio se reverteu. Quem foi para lá foi ela, e eu fiquei aonde? Na carteira dela. E ela não quer me ensinar, né? Então, se o Senhor me botou aqui, não foi para eu ser envergonhada. Então, quem vai me ensinar vai ser o Senhor. E dito e feito, eu dominei. Em menos de um mês eu aprendi conheci toda a empresa. Comecei a dominar no computador em tudo. Podem acreditar em Deus. E aí, se passaram os 3 meses, retorna ela. E aí, o chefe que mandou eu ficar no lugar dela, falou com o outro chefe, que era para demitir ela e deixar eu no lugar dela. E foi embora almoçar e não retornou mais para a empresa. Aí depois do almoço, esse outro chefe chamou ela e falou que ele tinha mandado demitir ela. Mas ela começou a chorar, dizendo que não fizesse isso com ela não, porque ela era mãe solteira, que ela cuidava da filha dela sozinha, que ela morava de aluguel, né? E que não fizesse isso com ela não, e foi um desespero, né? E aí ele ficou com pena, e aí quem ele demitiu? Eu. Aí lá vai eu embora de novo. No outro dia, de novo o telefone toca. Aí ela de novo me ligou e disse, olha, o chefe que mandou me demitir não aceitou a sua demissão e mandou você vir aqui imediatamente. Aí eu retornei lá. Quando chegou lá, ele queria mandar de novo ela embora e ela ia assinar a demissão dela. E eu ia ficar no lugar dela. Aí eu orei, né? Pedi a Deus, Deus, realmente ela tive misericórdia, né, irmãos? Porque nós que somos cristãos, a gente precisa perdoar, ter misericórdia. E aí eu orei por ela, disse, Senhor, realmente, ela precisa do emprego. Eu preciso também, mas ela precisa, faz alguma coisa. E aí o telefone tocou, eu atendi. E aí era uma empresa lá do Polo precisando mais uma vez de um trabalho, de um terceirizado. E aí ela me perguntou se o chefe permitia ela ir para ficar pelo menos mais 3 meses, né, trabalhando. E ele permitiu e ela ficou lá 3 meses. Quando ela retornou de lá, aí ele disse assim, olha, aí ele chamou, né, ela falou assim, olha, aí ele falou assim para ela, faz o seguinte, você vai para o arquivo morto, arruma todo o arquivo morto. Quando você terminar de arrumar o arquivo morto, você vem aqui para você fazer uma faxina no meu armário. Aí ela não acreditou. Nem eu. Diante de Deus, eu digo a vocês que se passou exatamente assim. Vocês lembram que a supervisora lá do polo falou comigo? Vá para o arquivo morto, depois você vem e faz a faxina. Eu não fiquei no arquivo morto, eu só fiquei um dia no arquivo morto e não fiz faxina no armário dela. Só que, como aqui o escritório era menor, o arquivo morto era na minha sala mesmo. E aí o que aconteceu? Ela retornou da sala, eu pensei que ela ia ser demitida, né? Ela já retornou, dizendo, de novo a história se repetiu, Eu disse, que história, menina? Aí eu vou arrumar o arquivo morto e depois eu vou fazer a faxina no armário do chefe lá. E aí eu fiquei admirada de como Deus fez o negócio me inverter pro lado dela. Só que ela, neste caso, ela ficou na sala, arrumando o arquivo morto, e eu lá na mesa dela, atendendo todas as ligações. Boa tarde, bom dia, empresa fulano de tal que deseja, trabalhando no computador, passando fax, naquela época tinha muito fax, né? Fazendo o serviço dela e ela ali no arquivo morto, me vendo na mesa dela. Olha o que Deus fez, esse Deus de justiça. Um Deus de justiça, basta você clamar e confiar, porque Deus viu, Deus ouviu, Deus não gostou do que ela fez e Deus agiu. Fez ela passar a mesma situação que eu passei, para ela sentir na pele o que eu passei, porque Deus, ele é um Deus de justiça. Né? E Deus, ele como eu li há uns momentos atrás, que ele fala assim, minha é a vingança. Foi no livro de Romanos 12, 19, parte B, né? Que ele fala, minha é a vingança. Por que Deus diz pra gente entregar para ele que ele vai fazer a vingança e a justiça? Porque muitas vezes nós, se formos fazer justiça com nossas próprias mãos, a gente pode pesar muito a mão na pessoa e ela pode não suportar, né? Então Deus não quer que você suje sua mão, como Deus não quis que eu sujasse as minhas mãos. Eu entreguei nas mãos dele, e ele, como um reto juiz, ele soube fazer a justiça, soube tratar com ela, porque Deus é um Deus de justiça, Deus é um reto juiz, mas ele também é um Deus de amor, e ele também amava ela, mas ele queria que ela entendesse que a atitude que ela teve para tomar o meu emprego não foi correto, não foi justo, né? Ela cometeu uma injustiça, e Deus fez justiça, e tratou com ela, tratou com amor, para ela sentir na pele. Para quê, missionária? Para ela não fazer mais aquilo com mais ninguém, né? E eu sabia que quando terminasse aquele trabalho dela, ela ia ser demitida, e agora não tinha mais
solução para isso, porque Deus ia fazer ela ser demitida e eu ia ser demitida no lugar dela, como aconteceu, exatamente isso. Só que eu clamei a Deus novamente, ao Deus de amor agora. Eu pedi, Deus, faz alguma coisa, abençoa a vida dela. E sabe o que Deus fez? Eu recebi outra ligação de uma vaga para outra empresa lá do polo, só que agora definitiva, só que ela precisava passar, né, por um processo interno, uma seleção interna. E aí eu indiquei quem? Ela. E ela foi. E sabe quem passou em primeiro lugar e conseguiu a vaga? Ela. Deus abençoou ela. Deus abençoou ela. Ela conseguiu um emprego de carteira lá no polo petroquímico definitivo, ganhando até mais do que eu. Vocês acreditam nisso? Ela ganhou mais. Nesse novo trabalho dela, ela teve um salário até maior que o meu, mas eu fiquei feliz, porque Deus tratou com ela e Deus fez justiça na minha vida. Olha que Deus lindo, né? Depois de um ano depois, eu já tinha até esquecido, mas Deus, Ele se agradou do meu coração, porque eu preferi perder meu emprego, né? Eu preferi sofrer o dano do que prejudicar uma pessoa que me abençoou, que me ajudou, né? Eu não negociei o meu caráter, eu não negociei meus princípios cristãos, né? E olha, eu vou lhe dizer, não me faltou nada, viu? Eu não sei como Deus fez isso, mas não me faltou nada, nem para mim, nem para meus pais, nem para meus irmãos. O Senhor me sustentou. Depois eu trabalhei nessa empresa uns 3 anos e pouco antes de minha filha nascer, quase 4 anos, né? E foi tremendo o que Deus fez, né? Eu nunca imaginava que um ano depois, né, Deus ia fazer tudo o que Ele fez, né? Fez ela passar pela mesma situação que eu, né? Eu não me sobressaí, né, aprendendo a fazer tudo da empresa para tirar o emprego dela. Não, é porque Deus me deu a capacidade de fazer todo aquele trabalho. Foi o próprio Deus que me ensinou. Deus estava honrando, né? Deus também vai honrar você. Se você sofreu alguma injustiça, não importa se foi no trabalho, se foi dentro de casa, com a família, né? Não negocie o seu caráter, não negocie os seus princípios cristãos, não suje suas mãos, né? Entregue na mão de Deus. Ele é um reto juiz, Ele é um Deus de vingança, Ele é um Deus de amor e Ele vai saber fazer justiça no seu lugar, né? O Salmo 23 diz, né? Prepara-me uma mesa perante meus inimigos, né? Deus tem uma mesa preparada para você diante dos teus inimigos. É só você confiar, é só você entregar, né? Que Ele vai fazer. Assim como Ele fez comigo, vai fazer com você. Deus de justiça, Deus fiel, Deus justo e verdadeiro. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu creio, né? E esse é o Deus que também fará justiça por você. Espero que esse testemunho meu tenha te impactado e te abençoado. Um forte abraço.